Olá, professor Adão Bittencourt, e eu estou aqui dessa feita para falar sobre essa celeuma da morte desse iraniano, quando o Trump então resolve abatê-lo, e tem criado aí toda uma celeuma em torno disso, sobre a Terceira Guerra Mundial, enfim, confusões a respeito dos iranianos, se são persas, se são árabes e tal. Inclusive toda essa questão aí de um possível levante do mundo árabe contra os judeus. Então eu quero falar um pouquinho rapidamente, sempre com a base teológica, é claro, e histórica, a respeito um pouquinho dos iranianos. Sabemos que eles são persas e não são árabes, e etnicamente eles nunca foram inimigos de Israel, pelo menos não que eu lembro, tá? A gente vai ver os persas, pelo contrário, sempre ajudando muito o povo de Israel, principalmente no período em que eles foram império medo-persa. Quando a gente olha para o livro de Jeremias, o capítulo de número 49, versículo 38 e 39, salvo engano, Deus está vaticinando através do profeta Jeremias, por volta do ano 600 antes de Cristo, que Deus colocaria o seu trono em Elão. Elão ali é o Irã, é o mundo persa, tá certo? E a gente vai ver então que o Jeremias ele está profetizando a queda de Israel para a Babilônia, que é o Iraque hoje, que futuramente, ali por volta do ano 540, uns colocam 539 até 536 a.C., quando Daniel capítulo 5, o Belsazar ali profana os vasos sagrados do Senhor, e o reino medo-persa, através de Ciro e Dario, invade então a Babilônia, e eles então vêm vencer o reino de Babilônia, tá certo? E implantar o seu reino, tornar-se império, que é uma profecia do capítulo 2 de Daniel, a estátua, e também o capítulo 7, que no caso do capítulo 2 é o tórax e os braços da estátua, e no capítulo 7 é o urso da visão de Daniel. Então ali são os medos e os persas. A Média ela não tem hoje uma nação, são os curdos, eles pelo menos alegam, e os curdos estão na divisa ali do Irã e do Iraque, tá certo? O sul do Irã e o norte do Iraque habita um povo que procura se estabelecer como nação, e se assim o fizer, será a Média, tá? Então a Pérsia, ela, a partir de então que ela assume o reino de Babilônia, o reino mundial, ela se torna um império mundial. Então ela vem ajudar Israel através da influência do profeta Daniel. A gente vai ver isso no capítulo 9, precisamente, do profeta Daniel. E através de Ciro, uma profecia também vaticinada por volta de 160, quase 170 anos antes de o Ciro nascer, lá para o ano 720, 710 a.C., que está registrado no capítulo 44, versículo 18 e 45, ali do profeta Isaías, Deus chamando Ciro, o persa, de seu pastor, de seu ungido. Então que esse Ciro é que vai dar a liberdade para o povo de Israel retornar para reedificar o templo, e depois então reedificar a cidade de Jerusalém e as demais cidades de Israel. Você vai encontrar isso também em 2 Crônicas, capítulo 36, o livro de Esdras, capítulo 1. Então o Ciro é o persa, o imperador persa, que vai dar liberdade para o povo voltar a restaurar o templo e restaurar a cidade. Então, etnicamente falando, tá, as nações nunca foram inimigas. Porém, a partir do momento em que os persas se tornam muçulmanos, aí é uma questão religiosa. Então, religiosamente, os muçulmanos são inimigos dos judeus.
e devido então a isso, a esse grande impasse que a gente vê por aí. Existe uma profecia de Ezequiel, o capítulo 38 e o capítulo 39 de Ezequiel, que é a guerra de Gog e Magog, em que algumas nações, como a Turquia, tá? Talvez a Alemanha e também a Rússia, talvez o Irã, venham guerrear contra Israel, tá certo? E vão perder essa batalha, só você ler o capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, vão perder para Israel, tá? Mas como eu falei ainda há pouco, Jeremias está profetizando, salvo engano, no capítulo 49, versículo 38 e 39 do seu livro, que Deus colocaria o seu trono no Irã. Então o Irã seria, ou será, seria, desde a profecia de Jeremias, uma nação serva do Deus Altíssimo. Isso poderia ter sido, ou ter acontecido, no período do Antigo Testamento, mas não se deu. Eles não se converteram ao judaísmo. Então acredita-se, tá, que isso se dará no cristianismo. Tá certo? Então, ou lá, já, não deixa de ser o cristianismo, mas já bem para frente do que nós esperamos agora. Então, o que eu acredito? Tá? O que o Adão acredita? Acredita que vai acontecer essa guerra, não estou dizendo que é agora, tá? Eu até não arrisco dizer que é agora, mas ela pode acontecer agora. E através dessa guerra, se realmente acontecer, a religião islâmica ela deixará de ser a religião oficial do Irã. Quando vai ser, se é a curto prazo, médio ou longo prazo, não sou nenhum pretenso aqui a adivinhar ou datar uma possível data para que isso aconteça. Eu entendo que isso vai acontecer. Em que momento, nós não sabemos. Então, não acredito que seja agora essa terceira guerra mundial, mas ela pode acontecer uma guerra local, lá, tá certo? Lá contra Israel, se eles invadirem a Israel, e aí a coisa pode ficar um pouco difícil. Então, com base no que a Bíblia diz, eu venho aqui então trazer para você alguns esclarecimentos, tá? Que a Bíblia vai dizer que, historicamente falando, nunca foram inimigos belicamente, por assim dizer, exceto depois que o Irã se tornou como religião oficial o Islã, e aí se tornaram inimigos dos judeus e querem destruir. Aí é toda a história, se você pegar desde da década de 1960, a guerra dos 6 dias, enfim. Tá? E vem tentando então, diríamos assim, talvez o inimigo mais ferrenho contra Israel seja o Irã. Tá? Essa guerra cedo ou tarde vai acontecer, que é a guerra de Gog e Magog, o Irã vai estar envolvido, porém o Irã vai perder a guerra e o Irã se tornará ainda uma nação cristã. Quando? Não sabemos, mas vai acontecer. Que Deus te abençoe e, tendo aí alguma novidade, a gente volta a comentar.